Olá, boa tarde, meus queridos. Agora são 2 e pouco da tarde, ou seja, 14 horas e alguns minutos, 14h40. Eu fui confirmar no computador. E tá uma chuva, gente do céu. Essa noite choveu a noite inteira, mas chuva derramada mesmo. E continua. E ontem o tempo estava limpo, o céu azul, lindo. Quando começou a escurecer, eu dei uma olhada no tempo para ver como é que estava, estrelado, coisa mais linda. E daí eu estava no computador trabalhando com os vídeos, quando deu umas 9 horas por aí, mais ou menos, 9h30, deu uma pancada de chuva. Eu digo, mas o tempo estava bom, como é que está chovendo? E daí não parou mais. Amanheceu chovendo e choveu hoje o dia inteiro. Tá descendo água por aí de tudo quanto é canto desse mundo velho. Pois bem, gente, eu vou fazer um vídeo aqui comentando com vocês alguma coisa que aconteceu comigo, tá bom, gente? Isso quando eu era adolescente. Eu não sei o porquê que acontecia isso, mas acontecia. Eu até estive pesquisando na internet antes de fazer esse vídeo aqui para me ver quando foi a chegada do metrô aqui no Brasil. Foi em 1974, a primeira linha do metrô. E era uma linha bem pequena, era em São Paulo, ela dava 17 quilômetros, era do Jabaquara até o Santana, parece, se eu não me engano. Parece que é. De uma estação na outra. É claro que no intermeio dessas estações tinha outras estações, né? Porque hoje São Paulo é cheio de metrô, tem várias linhas, né? E isso foi em 1974. A construção do caminho de Jabaquara ao Santana, ele começou em 1968, então levou muitos anos para fazer, né? Porque é quase tudo por baixo do chão, né? Então dá um trabalho bem lascado, né? Agora tem uma coisa interessante comigo, né? Vocês imaginem que nessa época ninguém se falava com metrô aqui no Brasil. Ninguém sabia que existia, principalmente pessoas da área rural, como eu fui, né? Me criei. Mas acontecia uma coisa bem interessante comigo. Quando eu ainda estudava no primário, na minha escolinha, Carlos Gomes, lá no Tateto, na parte da manhã, a gente saía da escola, era 11h30. A professora soltava todos os alunos da manhã. E no verão, o verão é muito quente, né? E para sair da vila até chegar na minha casa, dava bem uns 3,5 km por aí. Isso se não der é mais, né? E quando chegava próximo do meio-dia, que eu já estava quase no meio caminho deste trecho que eu tinha que fazer para me chegar em casa, aconteceu uma coisa bem estranha comigo, me vinham umas coisas na cabeça que ainda hoje eu não consigo explicar o que era que vinha. E chegava um certo momento que esse negócio que vinha na minha cabeça me mudava a minha reação física e mental. Hoje, eu analisando o fato, me parece que eu entrava numa espécie de transe. E eu não me sentia onde eu estava. Eu só sei que eu estava caminhando numa estrada e que de repente eu escutava um barulho que vinha de lá para cá, de encontro comigo na estrada. Um barulho muito estranho. E de repente, quando eu chegava próximo, eu via uma máquina estranha numa velocidade incrível que vinha para o meu lado, uma máquina da qual eu nunca vi na minha vida,
E eu nessa transe eu chegava a cair fora da estrada, porque aquela máquina parecia real. Parecia real. E daí, depois disso, daí eu saía desse transe. Eu saía, eu voltava na realidade. E eu ficava pensando, nossa, que coisa esquisita que aconteceu comigo. O que significa isso, meu Deus? Eu parecia que estava sonhando acordado, andando numa estrada de chão, de roça, caminho da roça, do caminho de casa, né? E eu ficava com isso o dia inteiro pensando naquela máquina. E o pior é que essa máquina, ela tinha uma fachada na frente igual a do metrô, que depois, em 74, 75, eu conheci o metrô em São Paulo. Porque meus pais estavam morando em São Paulo, né? E eu cheguei até a andar de metrô. Daí eu me lembrava desse negócio que acontecia comigo. E não foi uma única vez que aconteceu quando eu era criança, né, de 12 anos, 13 anos. Muitas vezes aconteceu isso no caminho de volta da escola para a minha casa. O sol quente, escaldante, né? Talvez fosse isso que me afetava, né? E eu entrava nessa espécie de transe e via essa máquina da qual eu nunca ouvi falar e nunca ouvi em gravura nenhuma. Porque imagina, né? Se o metrô em São Paulo, o primeiro metrô aqui no Brasil foi em São Paulo, em 1974, eu, eu nem sonhava que pudesse futuramente existir essa coisa. Então era uma espécie de um presságio, uma previsão do que poderia acontecer no futuro. Como também me aconteceu outras coisas semelhantes. Tinha um rapaz, um amigo meu, que ele comprou um gravador, toca-fita e gravador, né? Que tinha aquelas fitinhas quadradinhas assim, cassete, né? Você punhava naquele aparelho, naquele gravador, e ali você gravava o que você queria, né? E esse rapaz comprou pelo reembolso postal de Rio de Janeiro, das lojas Hermes Macedo. Comprou esse gravador. Uns gravadores assim bem rústico, não é como agora, né? Que é tudo moderninho, bonitinho e tal, né? Aquele dele era bem rústico, bem... Como é que eu vou dizer? Era uma máquina assim, feita meio de qualquer jeito, sem muita tecnologia, né? E ele só tocava fita e gravava. Ele não tinha rádio, hoje em dia tem até rádio junto, né? E daí esse meu amigo mostrou, né, desse aparelho que ele tinha comprado, que tocava música direto, que nem um toca-disco, né, e tal, etc, etc. Mas era melhor do que um toca-disco, porque o aparelho era pequenininho, você podia carregar junto, tinha uma bolsinha, ele era revestido dentro, ele era dentro de uma bolsa, essa bolsa tinha uma alcinha, você podia carregar tipo tiracol. As fitas você punhava no bolso, se fosse um toca-disco, você não podia carregar porque o toca-disco é grande. Se fosse disco, muito menos, porque os discos eram desse tamanho assim, ó, né? E esse não, esse era uma fitinha, uma caixinha bem pequenininha assim, tinha dois rolinhos de uma fita ali dentro, que passava de um lado para o outro e indo e voltando para os dois lados ele tocava música. E daí esse meu amigo me mostrou esse aparelho e eu fiquei impressionado, gente, com aquilo. Impressionado. Eu dizia para o meu amigo assim, nossa, mas que coisa incrível que o homem inventou. Eu dizia para ele assim, já foi incrível o homem inventar o rádio, já foi incrível o homem inventar a televisão. Nós nem televisão não tinha nessa época. E agora o homem inventar esse aparelhinho pequeno aí, essa, que era o toca-fita, né? E daí inventar essas fitinhas, e essas fitinhas grava, fala da gente, dos animais, dos passarinhos, e etc, e etc, né? Eu fiquei impressionado com aquilo. Para mim aquilo foi uma grande coisa, assim, que
da qual eu nunca tinha visto na minha vida, e de repente eu vi, né? E aquilo mexeu muito comigo e mexeu também com a minha massinha cinzenta aqui. Eu era bem novo ainda na época, né? Era bem jovem. Daí eu começava a pensar naquilo, pensar e pensar e pensar. Daí eu disse um dia para esse meu amigo assim: Bah, Valdomiro, já pensou, o homem inventou esse treco aí que toca música, grava fala de gente, grava tudo e qualquer barulho, né? Voz de animal, etc, etc e tal. Eu dizia para ele assim: não vai demorar muito tempo, o homem vai inventar um aparelho igual para tocar filme. Para tocar filme. Uma fita que tenha filme, não música, só música. Vai tocar filme também. Você vai poder assistir o filme na televisão. Eu pensava e comentava com ele. Ele dizia: não, mas isso não. Isso é impossível, né? Porque a televisão precisa ter precisa ter uma estação onde se roda as fitas, os filmes, as novelas, os noticiários, e daí precisa ter a televisão para receber essa, essas imagens, esses programas. E aqui como que você vai. Como que eles vão inventar uma fita que vai ter filme? Ele falou assim: isso é impossível. Eu dizia: mas olha, que se o homem já inventou um toca-fita como você tem aí, ele vai inventar um toca-fita que em vez de música é filme. Pode acreditar. Pois olha, não passou muitos anos, passou um bom tempo, né? Apareceu. Apareceu o videocassete e as fitas de filme. Impressionante. Daí um dia, nós já era adulto, daí eu me encontrei de novo com esse rapaz, daí eu comentei com ele. Assim, você lembra quando eu te falava que o homem ia inventar uma coisa assim e agora está aqui, ó, nós estamos assistindo o que eu pensava na minha cabeça que pudesse existir, tá aí, ó. E ele dava risada e falou assim: como é que pode você prever as coisas? Eu digo: mas eu não sei também, eu não consigo me entender, mas eu previ já muitas coisas. Eu previ o metrô quando eu era criança, morava no interior. E depois, passado um tempo, conhecendo você e esse teu toca-fita aí, eu comecei a imaginar esse tipo de coisa e aconteceu. São premonições, são previsões de coisas que poderiam acontecer no futuro. Ah, e depois tantas outras coisas, né, que eu imaginava e acontecia. Interessante. Pois bem, gente, eu vou parar por aqui só para vocês verem como as coisas acontecem, né? E é assim que os grandes inventores inventam as coisas. Eles têm uma premonição, uma previsão do que eles poderiam fazer. Daí eles se tacam fazendo experiência e vão adquirindo aquilo que eles imaginavam que poderiam criar, poderiam fazer. E assim acontece, né? Não indo muito longe, por exemplo, a história da cerveja, né? E depois da cerveja, a explosão da bomba atômica, né? É impressionante, né? Como é feita a experiência e a experiência dá certo, leva muitos anos e se cria o caso, né? O efeito. Beleza, gente? Fui, tchau, mas eu volto de novo. Deixe seus comentários aí embaixo. O seu joinha também. Se inscreva no meu canal e ative o sininho da notificação para receber notificação dos meus novos vídeos, beleza? Fui, gente, tchau, mas eu volto de novo, ok?